Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. Motorista de aplicativo é preso acusado de assediar sexualmente uma passageira. A todo momento, ele falava com a vítima para ir até a casa dele e passava a mão na perna dela. Desespero em Vanusa Santana já está na área, acompanhou essa história e vai trazer mais detalhes para a gente agora. Boa tarde para você, Vanusa. Que absurdo, hein? Um verdadeiro absurdo. A pessoa saindo do trabalho ter que passar por uma situação dessa, né? Foi muito difícil para essa auxiliar de cozinhas de 22 anos. Muito boa tarde aí para vocês no estúdio. Boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha. Esse caso aconteceu durante a madrugada. Essa auxiliar de cozinha pediu uma corrida da Praia da Costa até Cariacica, no bairro onde ela mora. E aí, durante o trajeto, como vocês mesmos disseram aí, esse motorista de 44 anos ali começou a fazer várias investidas e a importunar sexualmente a passageira, essa moça que tem 22 anos e saía do trabalho, né, por volta da meia-noite dessa segunda-feira. É claro que ela conseguiu pedir ali ajuda entre uma conversa e outra dele, né, porque o tempo inteiro ele ficava ali tentando convencê-la a ir até a casa dele, perguntando se ela tinha namorado, se ela era casada e passando a mão na perna dela. Ela conseguiu avisar a família e graças a Deus aí e à ajuda dos familiares, esse homem acabou preso. Na manhã de hoje a gente conversou com ela, ela estava muito fragilizada e vocês de casa acompanhem agora a reportagem que eu preparei. O homem de camisa preta é Ademildo Aires Schiffer, motorista de aplicativo de 44 anos, preso pela Polícia Militar em Cariacica, após importunar sexualmente uma passageira. A auxiliar de cozinha de 22 anos foi assediada pelo motorista durante uma corrida. A vítima saiu do trabalho por volta da meia-noite. Ela pediu por meio do celular uma corrida da Praia da Costa até Cariacica, um percurso de pouco mais de 18 quilômetros. Assim que o motorista de aplicativo chegou, ela entrou e se sentou no banco do carona, na frente. Bastou ele dar partida no carro para que as investidas dele começassem. Ele começou a passar a mão na minha perna, ele falou bem assim pra mim que perguntou se eu não queria ir na casa dele, que ele queria me fazer uma massagem. Ele ficava insistindo muito pra mim na casa dele. E você falou o que com ele? Eu falei não, que eu tava cansada. Quando tava perto de chegar em casa, ele falou bem assim, que era tudo uma brincadeira. Ele achou que por eu ter sentado na frente que eu queria namorar com ele. Além de importunar a passageira, o motorista teria mudado a rota da viagem. Com medo, a auxiliar de cozinha pediu ajuda à família. Eu achei que ia morrer, porque ele estava mudando a rota, eu não sabia o que ele queria fazer. A única coisa que eu consegui fazer foi mandar mensagem para minha mãe. A única coisa que eu consegui falar para ela foi assim, mãe, me espera na rua, não posso falar. Em algum momento você pensou ali que você não ia escapar? Sim, eu pensei. Estava com muito medo. Eu falei assim, foi a hora que eu comecei a orar. Comecei a orar na hora do desespero. Quando finalmente o motorista de aplicativo chegou no endereço da auxiliar de cozinha, ela viu que aqui na rua a mãe e o padrasto dela a aguardavam. Assim que ele parou o carro, ela foi na ignição e puxou as chaves. Saiu correndo de dentro do veículo. Quando ele parou, eles já foram para a beira do carro. Aí um namorado da minha mãe agarrou ele pelo pescoço, bateu nele e eu consegui sair do carro. Eu também bati nele. Aí foi a hora que eu tranquei o carro, com ele lá dentro. Ele estava normal, ele estava lá de boa. Traumatizada, a vítima diz que agora está com medo de voltar a andar com carro de transporte por aplicativo. Passado esse susto, né, esse constrangimento que você passou, o que vem à sua cabeça agora? Como é que vai ser voltar a andar novamente num carro de aplicativo? Eu acho que não vou voltar não. Vai ser difícil agora porque ele sabe meu endereço na minha casa e sabe o meu trabalho. Então eu tô com medo. Que situação, né? Que essa auxiliar aí de cozinha passou. Eu também ficaria com medo como ela está agora. Mas assim, uma notícia boa é que ele foi preso, foi autuado em flagrante aí por importunação sexual. Na manhã de hoje, ele foi encaminhado ao presídio. Vai passar por audiência de custódia e a gente torce para que ele realmente fique preso, porque é um verdadeiro absurdo o que ele fez com essa moça de 22 anos. Durante aí, ela indo para casa depois de um dia inteiro de trabalho,
ter que passar por uma situação dessa não tem condição. A gente entrou em contato com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, mas como hoje é véspera de feriado, algumas delegacias, alguns plantões aí acabaram emendando, então eles não tiveram como ter acesso a essa ocorrência. Eu volto com vocês aí no estúdio. Vanusa, obrigada, pelas informações. Vai saber, quantas passageiras desse homem também já não passaram por situações parecidas e não conseguiram pedir ajuda, Então é importante que ele saia de circulação mesmo, fique preso e se por acaso, for solto, que a gente sabe que a justiça é muito falha, não volte para o aplicativo, porque é um perigo danado, A gente estava comentando aqui antes, que ela disse que ele achou, só porque ela sentou no banco da frente, que ele estava querendo alguma coisa. Que justificativa é essa? Absurdo, total. Um absurdo. A gente também entrou em contato com a Uber, mas até o momento a gente não teve retorno. Assim que a gente tiver, a gente dá uma resposta para vocês. Valeu, Vanusa. Obrigada aí pelas informações. Olha só, gente, muita atenção para as imagens que a gente vai exibir agora, porque parece cena de um jogo de videogame, mas não é virtual não, É a realidade que os moradores enfrentam toda semana, praticamente, ali na região conhecida como Favelinha do Ibis, em Vila Velha. Olha isso. Homens armados disparam vários tiros, várias vezes, contra casas. Ficam no meio da rua, à luz do dia, ostentando armas e gritando palavras que afrontam cidadãos honestos que, claro, ficam reféns aí dessa violência tremenda. Um verdadeiro absurdo. E o que a polícia diz sobre esse ataque, hein? A região ganhou reforço aí na segurança? Vanessa Calmon já está aqui e traz as informações para a gente. Boa tarde para você, Vanessa. Muito boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que nos acompanham de casa. Olha, o policiamento foi reforçado, sim, na região. A segurança também. Exemplo disso é que ontem à noite um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Militar nessa região conhecida como Favelinha do Ibis. De acordo com a polícia, ele estava no 3º andar de uma casa abandonada. Foi visto com uma arma. Nesse momento, então, a polícia deu voz de prisão. Esse homem teria tentado fugir, correu para dentro da residência. Os PMs conseguiram adentrar a casa, encontraram esse homem no 3º andar da residência. Ele já não estava com a arma, mas confessou que jogou a arma no telhado de uma casa vizinha. Os PMs então conseguiram prender esse homem, apreenderam a arma. O homem também estava com munições, uma pequena quantia de dinheiro e 2 pinos de cocaína. De acordo com a polícia, esse homem seria segurança do tráfico de drogas do Ibis. Ele tem diversas passagens, não só por tráfico de drogas, mas também por porte ilegal de arma de fogo e até mesmo responde pelo crime de homicídio. Essa resposta da Polícia Militar aconteceu cerca de um dia depois desse vídeo que começou a circular nas redes sociais. Um vídeo em que aparece criminosos armados atirando contra uma residência, fazendo ameaças. Eles estavam agindo em plena luz do dia, deixando ali os moradores completamente acuados e com muito medo. Além desse vídeo que circulou nas redes sociais, 2 pessoas foram baleadas na mesma região só nesse fim de semana. Vamos ver na reportagem. As imagens viralizaram. É de um ataque promovido por criminosos nas ruas da região conhecida como Favelinha do Ibis, em Vila Velha. Os criminosos filmam com a arma em punho e repare novamente na quantidade de tiros disparados contra essa casa. Chama atenção o muro do local, escrito Jesus e com imagens religiosas pintadas. Num outro ponto, 2 homens numa motocicleta aparecem. O garupa atira para o alto. A placa do veículo foi adulterada para dificultar a identificação. Pelo menos 4 pessoas aparecem nos vídeos. Logo em seguida, após os disparos, em uma conversa nas redes sociais, rivais, ao que parece, comentam o caso. Um deles reclama que atiraram em casa de morador. Dá licença, moleque! Dá licença! Deu um tiro no muro de morador, doido! Vocês veem que matam seu morador! Moradores contaram que esses tiros, esses disparos, aconteceram antes das 7 horas da manhã. E os moradores de bairros vizinhos acabaram escutando o tiroteio. Pessoal que mora em Jardim Guadalajara, aqui também no Ibis. E um detalhe que chama atenção: esse tiroteio pela manhã aconteceu, mas no dia anterior, numa sexta-feira, no final da tarde, outro tiroteio. E dessa vez com baleado. Um homem de 23 anos chegou a ser baleado em um caso inusitado. A primeira equipe do SAMU, que atendeu a ocorrência, constatou a morte da vítima. Mas assim que a Polícia Civil chegou,
o homem estava respirando. Uma outra equipe do SAMU foi acionada e o homem socorrido. Se não bastasse a situação de violência que está assolando ali a região da favelinha do Ibis, esse fato inusitado, do homem que foi constatado óbito, mas na realidade ainda estava vivo, acabou chamando a atenção também. O SAMU 192 afastou das funções a primeira equipe que fez um atendimento, que constatou essa morte, mas na realidade a vítima estava viva, e em nota lamentou o ocorrido. Informou que está apurando o caso internamente para saber o que aconteceu. A vítima, de 23 anos, foi levada para o hospital de urgência e emergência, só que dessa vez não resistiu aos ferimentos. A polícia chegou a receber a informação de que uma mulher, que também teria sido baleada, deu entrada num hospital da região. Dias de tensão para quem vive nos arredores da região da conhecida favelinha do Ibis. Olha, nós procuramos a Polícia Civil sobre esse homicídio. O caso segue sob investigação da DHPP, na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha. Por enquanto, nenhum suspeito foi preso. Se você tem também alguma informação, você deve ligar para o Disque Denúncia 181. E sobre o caso, ainda falando sobre esse homicídio, o homem naquele primeiro momento foi considerado morto por uma equipe de resgate do SAMU. Nós procuramos também a coordenação. O Vitor já trouxe a informação na reportagem dele, só para a gente reforçar. Então, essa equipe foi afastada das suas funções e esse caso também vai ser apurado. Agora, essa região ali, conhecida como favelinha do Ibis, vem sofrendo com a criminalidade. Não é de hoje, não é da última semana, dos últimos meses. Em setembro, gente, 2 pessoas foram assassinadas lá nessa região. Inclusive, um desses rapazes que foi assassinado com mais de 30 tiros. Em outubro, outras 2 pessoas também foram mortas e agora, no início de novembro, a gente se depara mais uma vez com essa situação lamentável de violência acontecendo em plena luz do dia lá naquela região. Os moradores com certeza estão acuados, morrendo de medo. Eles não gravam com a imprensa justamente por conta dessa situação. A gente vê no vídeo aí, tiros sendo disparados contra uma residência, criminosos fazendo diversas ameaças, realmente tocando terror lá no bairro, querendo mostrar que são eles que mandam ali, quando na realidade a polícia tem que estar presente, as forças de segurança têm que olhar para essa situação, tem que conseguir aí fazer a segurança dos moradores que não aguentam mais. Muita gente às vezes deixa até de sair de casa, porque sai na rua, já se depara com homens armados, tem medo do que pode acontecer, tem medo da guerra, do tráfico de drogas. Então a gente chama a atenção para as ações das forças de segurança, que tem que ter um olhar mais atento nessa região ali, principalmente do Ibis, da região conhecida como favelinha do Ibis, George, Bruna, a gente precisa de uma ação mais intensificada ali naquela região, Passando da hora, São meses já essa guerra entre gangues ali na região do Ibis. E a imagem mostra exatamente isso, parece um bairro fantasma. Exatamente. Sabe que as famílias estão escondidas com medo. E olha que situação que a gente chegou. Antes era difícil você ter uma imagem de uma ação da bandidagem e agora eles estão filmando a ação deles. E eles colocam na internet, quer dizer, a certeza da impunidade é tão grande que eles filmam, eles divulgam sem medo, porque sabem que não vão ser pegos. Sem medo nenhum. Antes era só exibindo armas, Agora já estão mostrando a ação deles. Aonde a gente vai parar com isso? Fica aí o nosso apelo e o apelo da comunidade também pelo reforço da segurança ali do poder público que esteja mais presente nessa região. Vanessa, obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Colocar uma polícia ali, Pessoal, vamos chamar a repórter Suzy Faria ao vivo novamente, porque ela traz imagens chocantes que teriam sido gravadas em Cariacica. Suzy, meninas tiveram os cabelos raspados como vingança, tá aí, a gente está vendo nas imagens. O que aconteceu, minha amiga? Boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruno e amigos do TN. Um simples gesto, 12. Isso mesmo, só por terem feito um gesto do Tudo 12, elas acabaram sendo penalizadas pelo grupo traficante de onde moram. Está se referindo aí ao bairro de Vila Merlo, em Cariacica Sede. Lá, o domínio predominante é do 3º Comando Puro, ou também Família Capixaba, que agora tem um nicho muito pequeno na comunidade de Cariacica e que é dominada aí pelo 3º Comando Puro, que é inimigo do Tudo 12, Trem-Bala, bairro da Penha. Por terem apenas feito um gesto que identifica essa gangue, elas acabaram com o cabelo raspado, humilhadas. Foram também, pelas informações que eu tive, chegaram a apanhar. Mas a humilhação maior para uma mulher qual é?
ter o cabelo cortado. E assim vocês veem aí no vídeo, com essas meninas, as 3 completamente careca. E o vídeo, o Bruno e George, é autoexplicativo, viu? A pessoa que grava fala em alto e bom tom. Vai fazer o Tudo 12 de novo? Vai fazer aí o trem bala? Na verdade, ele já justifica o que aconteceu. Não é o primeiro caso. Cariacica vem registrando casos seguidos dessas situações, muitos deles que não chegam até o conhecimento da imprensa, mas são de conhecimento da polícia. E o pior que isso é que a situação é tão grave que moradores dessa região estão sendo colocados para fora de suas casas, ameaçados, quando não concordam em fazer aquilo que os traficantes querem, auxiliá-los de alguma forma, contribuir, até mesmo para dar uma espécie aí de abrigo ao tráfico. Mas no caso dessas 3 jovens, são mais adolescentes que entram para este mundo do crime, convivem com traficantes e acabam tendo esse tipo de penalização quando deslizam. O mínimo deslize possível já chega a esse nível aí. Esse vídeo teria sido divulgado neste final de semana, como ocorrido ali em Vila Merlo. Como eu falei, que é uma gangue rival à gangue aí do Trem Bala, aqui do bairro da Penha. É uma resistência, inclusive, que existe em Cariacica ao domínio e à ampliação desse tráfico que vem crescendo cada dia mais aqui na Grande Vitória e também no estado. George e Bruna. Pois é, Suzy, você chegou a mencionar, inclusive, que eles falam, mencionam no vídeo, uma determinada hora, a justificativa, para o que eles estariam fazendo, como se tivesse justificativa, Vamos colocar o vídeo aí no ar para quem está em casa ouvir também, por gentileza? As 3 aí, ó. Vai fazer sinalzinho da 12 aí, ô demônio. Faz sinalzinho da 12 aí, ó. Faz aí, ó. Aí, ó, para as demais aí, ó. Só quer que faz sinalzinho da 12 aí, ó. Ô Suzy, tem uma pergunta para você, é o seguinte, você falou que esses casos chegam até a polícia, mas isso chega de forma oficial ou a polícia fica sabendo? Porque me parece, pelos casos que a gente já vem mostrando aqui, que essas meninas acabam não registrando a ocorrência também por medo, né? A maioria não registra. O medo cala a boca de todas as pessoas ali. Por exemplo, já aconteceu um fato muito parecido com esse, da pessoa ter sido espancada, cabelo cortado, lá em Novo Brasil, Cariacica, mas não chegou oficialmente ao conhecimento da polícia. Chega porque muitas vezes um conhecido, um amigo, um colega encaminha para um policial de confiança, mas as próprias pessoas têm medo de morrer, porque além dessa violência que é feita, as ameaças são muito graves. E elas pensam, se eles chegaram a fazer isso comigo, matar é o de menos, Então elas evitam fazer qualquer comentário. Mas quando chega ao telefone de um amigo que tem um policial de confiança, um conhecido, ele encaminha para o delegado, ele encaminha para o Disque Denúncia e assim a polícia fica tomando conhecimento da situação que se passa ali. Nós já retratamos situações como essa, George, há algum tempo atrás, no próprio Morro do Quiabo, aqui no bairro da Penha, em Central Carapina, em Jardim Carapina, tudo de uma forma a evitar, a fazer esse controle através do medo, do terror, para que as pessoas não se bandeiem para o outro lado. E olha, não precisou fazer o gesto do 12 nos outros casos não, Bastou para isso ir no bairro vizinho, comprar um pão, comprar um remédio, para já ser penalizado com situações iguais a esta. Bastou não guardar a arma de um traficante, não acolher um traficante dentro de casa quando a polícia passou, para que pudesse ser vítima desse tipo de violência. George e Bruna. Difícil, hein? Um absurdo total, onde a gente vai parar, Onde a gente vai parar. Suzy, obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Bom trabalho para você. Olha, um intenso tiroteio voltou a assustar moradores de Planalto Serrano, na Serra. É uma violência que não acaba, tá? A polícia trocou tiro com traficantes e um deles acabou morto. A polícia estava fazendo patrulhamento no bloco B do bairro Planalto Serrano, na Serra, quando se deparou com 3 criminosos armados. Uma das armas era uma pistola calibre 380 com numeração raspada. A polícia deu voz de prisão a um dos 3 indivíduos, ordenando que se entregasse. Nesse momento, o criminoso apontou a arma para o policial. Os outros 2 suspeitos começaram a atirar contra os militares.
Os 3 policiais que participaram da ação revidaram e também começaram a atirar. Cerca de 40 tiros foram disparados. O primeiro indivíduo caiu ao chão com 2 bolsas pequenas e segurando a pistola. No interior das bolsas foram encontradas 80 buchas de maconha e 26 pinos de cocaína. Mesmo com um deles caído ao chão, os outros 2 criminosos continuaram atirando na direção dos policiais. Os militares pediram ajuda de outras guarnições. Com a chegada do apoio, o criminoso foi levado para a UPA de Serra Sede. Ao dar entrada na unidade de pronto atendimento, o médico constatou que o criminoso havia morrido. Os outros 2 indivíduos acabaram fugindo. Olha, gente, uma jovem de 19 anos viveu momentos de pânico, tá? O ex-namorado dela teria tentado capotar o veículo onde os 2 estavam. Além disso, essa vítima ainda foi agredida. Olha, a polícia parou o carro e o agressor continuou violento, mesmo com a polícia por perto. O Vanusa, ele enfrentou os policiais? Enfrentou os policiais, sim, George, chegou a agredir um dos militares com um soco no rosto. Essa história começou na madrugada de domingo, ali na ES 010, na altura ali do bairro Manguinhos, quando a polícia estava fazendo ali um patrulhamento de rotina e se deparou com um carro, um veículo que trafegava na frente da viatura, circulando, fazendo zigue-zague. Eles tentaram fazer ali uma abordagem ao motorista, deram ordem de parada, mas o motorista não atendeu. Foi aí então que eles tentaram emparelhar aí com esse veículo e viram um momento que dentro do veículo o motorista agredia repetidamente a passageira, né, uma pessoa que estava ao lado dele, uma mulher. Essa moça tem 19 anos, é uma ex-namorada desse motorista e a partir daí a polícia militar começou a fazer um acompanhamento e pediu reforço a outros policiais que ficam ali no batalhão de trânsito, aquele posto da Polícia Rodoviária Estadual que fica em Manguinhos. Ali então os policiais fizeram um bloqueio e aí esse motorista acabou ficando ali parado no bloqueio. No momento em que ele parou o carro, a mulher desceu correndo do veículo, ela estava muito machucada no rosto porque havia sido ali recebido vários socos durante essa viagem e inclusive uma coisa que eu deixei de falar é que em algumas vezes ela tentou abrir a porta do carro para poder se jogar do veículo em movimento. E aí, com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, no posto ali do batalhão de trânsito, eles conseguiram fazer o bloqueio e o motorista se viu obrigado a parar o veículo. Foi nesse momento que ela desceu e aí foi acolhida pelos policiais e outros PMs foram até o carro justamente para poder fazer aí a prisão desse homem. Mas ele estava muito nervoso, muito alterado, começou a xingar os policiais e aí acabou por desferir um golpe, um soco em um dos militares que estava ali tentando fazer o trabalho dele. Foi nesse momento aí, é claro, que outros militares tiveram que reforçar ali a segurança e então eles conseguiram finalmente fazer a prisão desse homem que tem 25 anos e agredia dentro do carro porque não aceitava o fim do relacionamento com essa moça que tem apenas 19 anos. A gente tentou falar com ela hoje de manhã. Ela não quis, atender a imprensa, disse que está muito traumatizada. Esse homem acabou sendo levado, ela também foi levada para o plantão especializado da mulher em Vitória e ele acabou sendo autuado em flagrante por lesão corporal. Na manhã de ontem, de domingo, ele foi levado para o presídio capixaba. George? A gente já falou aqui que nenhum homem tem essa premissa de aceitar ou não o relacionamento. Está decidido, a mulher decidiu, está decidido. Agora você imagina, ele fez isso com a presença da polícia. Imagina o que ele fazia sozinho com ela. Exatamente. Que permaneça preso agora, que permaneça preso. Vanusa, obrigada aí pelas informações. Olha, gente, o fim de semana, infelizmente, foi de muitos acidentes nas estradas e mortes também aqui no estado. Em Linhares, norte do estado, um casal morreu em uma grave batida na BR-101. Jadir Domingos, de 57 anos, e a esposa Dauana Farias, de 29, estavam no Gol que teria invadido a contramão e bateu de frente com uma carreta. Os dois morreram na hora. O motorista da carreta não se feriu. Em Nova Venécia, um homem e uma mulher também morreram num acidente na S220. A batida envolveu uma carreta e um carro de passeio. Todos os feridos estavam no veículo menor, que teve a dianteira toda destruída. Outras 3 pessoas se feriram, entre elas 2 crianças. Eles foram socorridos para hospitais da região em estado grave.
Em Aracruz, mais mortes. 2 pessoas perderam a vida depois que o carro onde estavam bateu numa árvore, depois num poste, na localidade de Irajá. A polícia militar foi acionada, constatou que havia outras 3 pessoas no veículo, entre elas uma adolescente de 17 anos. Os feridos foram levados para um hospital da região. Também em Aracruz, um carro capotou, despencou de um barranco e foi parar perto de um campo de futebol no bairro Jequitibá. O motorista José Marcos Raimundo sobreviveu e foi socorrido pelos bombeiros. O estado de saúde dele é estável. Ainda não se sabe o motivo do acidente. Já em Guarapari, uma carreta tombou, interditando as pistas e complicando o trânsito na BR-101. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma pessoa ficou ferida. A carga espalhou na pista e o tráfego foi interrompido por horas. Uma mulher foi espancada e estuprada em Cariacica. Foi tudo tão grave que a vítima precisou ser socorrida pelo SAMU. Suzy Faria está de volta aqui com a gente para explicar melhor esse caso. Suzy, é com você, minha amiga. Olha, Bruna, um caso chocante de todos esses que nós já mostramos até agora envolvendo violência contra a mulher. Essa senhora de 49 anos foi estuprada dentro de um vestuário abandonado num campo de grama que fica no bairro Alzira Ramos, em Cariacica. A primeira informação é que ela estaria ontem à noite bebendo num bar quando teria saído com um homem em um carro e não foi mais vista. Mas a mulher contou algo diferente para a polícia, que ela passava perto desse campo quando foi abordada por alguns homens, levada para este vestiário abandonado e ali sofreu o que pior a mulher pode sofrer, que é essa violência sexual. Eu estive no local, conversei com os moradores que inclusive colocaram a preocupação deles com esse local que está abandonado. Vamos acompanhar. Essa senhora na calçada está desacordada, não tem mais forças para reagir à violência que sofreu. Ela teria sido vítima de violência sexual que aconteceu no bairro Alzira Ramos, em Cariacica. O estupro teria acontecido durante a noite, dentro desse vestuário abandonado do campo que fica no bairro, local onde foi encontrado sangue e uma camisa masculina, que pode ser a do agressor. Pelo que se viu, ela foi violentada. E teve uma chave introduzida nas partes íntimas dela. Ela estava num bar próximo da região aqui, ingerindo bebida alcoólica e, em determinado momento, saiu. Foi relato dela, então agora cabe às autoridades fazer a apuração do caso. De acordo com os moradores, a mulher teria andado por cerca de 100 metros, passado por todo o campo, muito ferida, brutalmente espancada, estuprada, até que, sem forças, ela acabou caindo aqui, desacordada, chamando a atenção dos moradores. Curiosamente, a mesma camisa que foi encontrada pelos moradores e pela polícia lá dentro do vestiário foi a utilizada para tampar a mulher até a chegada do socorro e que pode ser a camisa que o agressor estivesse vestindo. Testemunhas contaram que a informação é que a mulher teve introduzido em suas partes íntimas um objeto. A mulher ficou na calçada até que foi resgatada pelo SAMU e levada, segundo os moradores, até o Hospital São Lucas. O fato que aconteceu aqui aumenta uma preocupação antiga deles. Há anos eles lutam para resolver a questão do vestiário abandonado. Ele está assim e fica bem ao lado de 2 escolas. Esses tempos atrás teve vários noias aqui, nós pedimos para se retirar por estar atrás de uma escola e policiamento passa, mas não é suficiente. Às vezes não aborda os noias porque sabe que é enxugar gelo. Muito triste em saber que uma área que era para ser uma área de lazer, uma área para a comunidade se divertir, virou um ponto de crimes, cometimento de crimes, uso de droga. Pois é, essa é a principal reclamação dos moradores com relação a essa área que foi utilizada para vitimar esta mulher, que alegou para os agentes aí do SAMU que foram vários homens que a agarraram, a levaram para dentro desse local que escuro, acabaram violentando ela ali durante a noite. Ela teve introduzida dentro das partes íntimas uma chave da própria casa dela. Olha o tamanho da violência que foi cometido naquele local por estar da maneira abandonada como está.
Preocupação maior dos moradores, tem 2 escolas ali, uma de ensino fundamental, uma de ensino médio. Muitas crianças, adolescentes, pessoas que trabalham, chegam tarde, saem cedo, passam por aquela região. Se tem iluminação, foram os moradores que fizeram, mas eles querem que seja tomada uma providência permanente para que crimes desse nível não aconteçam mais. Esta mulher foi socorrida para o Hospital São Lucas, onde está internada, recebendo os primeiros atendimentos. Até os próprios líderes comunitários ali na região estão tentando localizar a família dela para avisar a violência pela qual essa mulher passou e dar essa acolhida. É muito triste ver que uma mulher que sofreu uma violência tão grande como essa fica jogada numa calçada sem nenhum tipo de apoio, desacordada, até que uma ambulância chegue. Pois então, se você tem alguma informação que puder ajudar a descobrir quem são os autores desse crime, denuncie através do 181. George, Bruna. Quanta crueldade, hein? Quanta violência. O poder público tem que agir também ali naquela região, Deus, né? Suzy, obrigada aí, tá, minha amiga, pelas informações. Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto. Bora. Ontem, gente, domingo, de primeira fase do Enem, os estudantes fizeram as questões aí de linguagens, ciências humanas e conheceram o tema da temida redação. Tenso, hein? Olha, o tema foi o seguinte: desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Olha, é um tema, Bruna, bastante elogiado. Os povos tradicionais são núcleos que têm nos territórios em que vivem e nos recursos naturais que utilizam a condição da sua existência. São indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, ciganos, ribeirinhos. O Vitor Zucolotti traz as emoções desse primeiro dia. Para desestressar um soco ou vários nas matérias de exatas e biomédicas, matemática, física, química, até porque o primeiro dia de Enem foi para se concentrar nas 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e ainda ter força para escrever a redação. Na primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o inscrito teve 5 horas e meia para poder fazer a prova. Os capixabas que fizeram o exame nessa faculdade em Monte Belo, aqui na capital, tiveram que vencer um primeiro obstáculo, subir a ladeira, até chegar aos portões que ao meio-dia em ponto já estavam abertos. Dona, segundo Enem que você faz? Isso, a segunda vez. Eu fiz a primeira vez no ano passado para testar, né, saber como era a prova, e agora é para valer mesmo. Na mochila trouxe o biscoito, o chocolate, a amendoim e come tudo mesmo enquanto responde as questões, tá? Mas voltando à prova, dessa vez o objetivo é certeiro. Eu quero fazer letras português, quero ser professora e esse é o meu objetivo mesmo. Quem também vai fazer a prova pela segunda vez é o Rafael. A parada aqui é aumentar o sarrafo, sabe? É cada vez ter uma pontuação melhor. Eu tô fazendo o Enem para me preparar, primeiramente. Segundo, para eu saber o meu nível. E terceiro, para eu tentar manter a minha performance, tentar ir aumentando o nível para eu conseguir passar na faculdade que eu quero. Enquanto o Rafael já tem intimidade com a prova, o gêmeo dele, o Lucas, vai prestar o exame pela primeira vez. E aí, rolou algumas dicas? Ele só falou para me preparar em redação, né? De resto não passou nada. Nada. Pois é, são gêmeos, mas vão fazer as provas em salas separadas. E por falar na redação, você viu aí que o Lucas comentou? Será que eles têm algum palpite do que vai ser o tema dessa vez? Algum chute pro tema da redação? Nenhum. Eu acho que violência obstetra, alguma coisa assim. Ou alguma coisa sobre violência ou alguma coisa sobre mulher, porque é algo que tem acontecido muito no nosso dia a dia e que a população tem que aprender a se conscientizar melhor sobre. E como todo ano já é de se esperar aquela famosa corrida para chegar logo antes que os portões fechem. Ufa, e exatamente a 1h da tarde deu tempo e o último entrou. Mais de 60 mil capixabas vão prestar a prova do Enem, como você sabe, dividida em 2 finais de semana. Apesar desse número considerável, houve uma redução do número de inscritos aqui no Espírito Santo, segundo o INEP, de cerca de 3%. De 64.184 em 2021 para 62.147 este ano. E dessas aí, pouco mais de 800 pessoas que se inscreveram preferiram a modalidade digital. Enquanto isso, do lado de fora, uma turma boa. Alguns pais ali dando força, de alguma forma, para os filhos que estavam lá dentro. O senhor veio acompanhar o filho. Vai ficar aqui até a prova, são 5 horas e meia de prova, hein? A prova vai começar às 1h30. Olha, como é a primeira vez do meu filho, eu sou um pai coruja, emocionado aqui.
Eu acho que eu vou ficar assim. Vai esperar. Vale a pena por ele, né? Por tudo que ele passou e chegar aqui e fazer a prova, já passou na faculdade, né? E ver fazer essa prova agora, eu acho que vale a pena esperar. Estava sempre acompanhando, torcendo, inclusive eu estou aqui torcendo. A mãe sempre torce e acompanha, dá uns puxões de orelha quando precisa, pro estudo. No local onde a nossa equipe acompanhou o primeiro dia de prova, um susto. Por conta de uma crise de ansiedade, uma jovem que fazia o exame teve 2 convulsões. Uma ambulância fez o atendimento e a jovem foi levada para um hospital particular. E meia hora depois do início da aplicação dos exames, o ministro da Educação divulgou o tema da redação nas redes sociais: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Um pouco mais tarde, na saída do local de prova, será que o pessoal se deu bem com esse tema? No contexto que a gente está na sociedade atualmente, acho que não fugiu muito do que a gente está vivendo, não. Deu para entregar uma boa redação. Eu achei fácil porque eu já tinha estudado sobre isso, sobre povos nativos, comunidades tradicionais. Eu tinha estudado um pouquinho no ensino fundamental, mais ou menos. Fiz uma pesquisa científica com uma professora de inglês. Então eu já sabia mais ou menos algumas coisas, então eu estava mais ou menos preparada. Eu acho que eu fui bem na redação. E nesse primeiro final de semana, hein? Diz aí, prova fácil, mediana ou difícil? Tava médio porque eu não me dediquei tanto esse ano nos estudos, mas se eu tivesse me dedicado melhor, eu acho que estaria mais fácil. Consegui me preparar melhor dessa vez e acho que me saí bem. O nervosismo atrapalha um pouco, né? Mas a gente conseguiu controlar. Espero que tenha um bom resultado. Sempre é um momento tenso, né? De acordo com o INEP, no Espírito Santo, 29% dos candidatos faltaram à prova nesse primeiro dia. Em todo o país, a média foi de 26,7%. Domingo que vem tem mais, tá? Com as questões de matemática e ciências da natureza. Os gabaritos serão divulgados até o dia 23 deste mês. Pausa rápida no TNU e na volta você vai ver a bagagem do crime. Uma mulher foi presa na rodoviária de Vitória com 10 quilos de maconha. Pintor é assassinado na porta de casa em Novo Horizonte, na Serra. A família não sabe o que motivou o crime. E as cartinhas de Natal enviadas pelos Correios no estado, mais de 6.000 crianças estão esperando um Natal mais feliz. Fique com a gente, é rapidinho o nosso retorno. TN1 de volta. Padrasto e enteada desapareceram ao entrar em um rio de Alegre, no sul do estado. Que triste, hein? A família estava se divertindo à beira do rio Itapemirim, na localidade de Rive, quando os dois resolveram entrar na água. A menina de 9 anos estava nos ombros do padrasto quando a correnteza começou a puxá-los. O homem e a criança acabaram arrastados e desapareceram. A mãe da garota, de 37 anos, e outra filha dela entraram em desespero. Bombeiros fizeram buscas durante a tarde de ontem e retomaram hoje cedo, mas até o momento, infelizmente, eles não foram encontrados. Uma mulher foi presa com 10 quilos de maconha na rodoviária de Vitória. Ela era investigada por policiais da DENARC. Os policiais do DENARC vasculham o bagageiro do ônibus. Dentro da caixa de papelão, eles encontram 11 tabletes de cocaína prensada, totalizando 10 quilos da droga. A bagagem pertencia a uma passageira que chegava na rodoviária de Vitória em um ônibus comercial vindo de São Paulo. Na bolsa que a suspeita carregava com ela, os policiais ainda encontraram uma pistola 9mm municiada. A passageira, de 26 anos, acabou presa. A mulher era investigada há cerca de uma semana pela Polícia Civil. A informação recebida pelos policiais era de que ela ia a São Paulo para pegar a droga a mando de traficantes do Morro do Romão. A forma de agir era sempre a mesma. Vinha aqui, pegava um ônibus, ia até a cidade paulista e então pegava o entorpecente e desembarcava justamente aqui. Nesse final de semana, a Polícia Civil teve a informação de um novo carregamento ia ser trazido por ela. Eles montaram campana. Quando o ônibus parou justamente aqui, nessa plataforma, os policiais fizeram a abordagem. A droga acabou sendo encontrada no bagageiro do ônibus. Em depoimento, a mulher disse à polícia que pelo carregamento receberia R$2.000, mas ela acabou sem o pagamento e sem a droga. No final de semana, a mulher foi encaminhada ao presídio.
Gente, essa mulher passou por uma audiência de custódia e permanece presa. Um jovem foi assassinado a tiros dentro de casa em Cariacica. O rapaz implorou pela vida, mas não adiantou. Ele estaria devendo a traficantes. O crime aconteceu no bairro Retiro Saudoso por volta das 4 horas da madrugada de hoje. A vítima foi identificada como Felipe da Silva Pereira, 23 anos. Foi executado com vários tiros dentro do próprio quarto. Local onde ainda dormiam em outros cômodos o tio de 27 anos e os irmãos de 11 e 12 anos. Ele era bem conhecido no bairro, principalmente porque sempre corria quando via a polícia ou qualquer pessoa do movimento armada na rua. Atitude que já o fez ser vítima de várias agressões. De acordo com informações, Felipe estaria chegando da casa de uma namorada quando foi surpreendido. Felipe vinha chegando em casa, ele estava voltando da casa da namorada, quando foi perseguido. Chegou a implorar aos assassinos para não ser morto, gritava a todo momento que era um homem trabalhador. Nem isso adiantou, ele acabou sendo executado dentro de casa. Felipe, de acordo com a família, que não quis gravar entrevista, era usuário de drogas. Sempre que queria consumir, arrumava trabalho para conseguir dinheiro e sustentar o vício. O motivo que levou à morte dele e os envolvidos será investigado agora pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica. Bom, até agora nenhum suspeito do crime foi detido. Bom, gente, um aposentado foi assassinado na porta de casa no bairro Novo Horizonte, na Serra. Ele era motorista de ônibus e agora estava trabalhando como pintor. A vítima era uma pessoa querida, sem envolvimento com o crime. A família e os amigos não entendem o motivo da morte. Meu irmão era um cara tranquilo, um cara que não tinha vício, não bebia, não usava droga, não era de noitada, não era de sair. A família ainda está sem entender o que aconteceu. O pintor Osmar Esteves, de 54 anos, foi assassinado na porta de casa. O crime aconteceu na tarde desse sábado, na Rua Falcão, no bairro Novo Horizonte, na Serra. Ele foi morto a tiros. Osmar havia acabado de chegar em casa, ele tinha levado a esposa ao trabalho. Por volta de 5h30 da tarde, uma pessoa, um homem, veio aqui à porta de casa e chamou pelo nome dele. Assim que o Osmar chegou aqui, os dois começaram uma discussão. Segundo testemunhas, o assassino teria repetido 3 vezes: "Eu disse para você não passar lá". Na sequência, ele sacou uma arma e atirou 2 vezes. Os tiros acertaram a cabeça do pintor. Ele morreu na hora. O SAMU chegou a ser acionado, mas não havia mais o que ser feito. Quando a pessoa, assim, eu acho que está na vida agressa, vida torta, não é novidade. Mas como que ele é um cara pacífico, um cara que não tinha vício, não bebia, para nós foi um choque maior. Tanto até os vizinhos aqui toda a rua estão surpresos de ver a notícia. Casado há 5 anos, Osmar tinha uma filha de 27. A esposa está inconformada e também sem entender o que motivou o assassinato do marido. Ela foi avisada da morte dele quando trabalhava. Desespero, choro, chorei no meio da rua, pegaram cadeira para me sentar, água. Pode ter sido alguma discussão, né, de trânsito ou em rua, algo de repente, sim. O pintor, durante muitos anos, foi motorista de ônibus, mas por problemas na coluna, se aposentou cedo. Para complementar a renda, ele fazia pintura em paredes e estava realizando um sonho: construir a casa própria. Aposentou jovem, trabalhava na aviação Grande Vitória, aposentou. E fora do serviço de aposentadoria, ele trabalhava de pintor particular. E foi uma surpresa para nós, que nós também não sabemos o que aconteceu. A família pede que o crime seja esclarecido. Justiça, né? Espero, então, justiça, o melhor para todos, entendeu? Que seja feita a justiça. Olha, esse caso está sendo investigado, mas até agora ninguém foi preso. E agora a Luísa Dair tem um recado pra gente. Casa do Serralheiro, mês da Black Friday, é para bombar. Confere aqui na tela comigo. Chapa inox, R$ 189,00 a peça. Coluna pronta, R$ 70,90 a peça. Telha Galvalume, R$ 39,90 um metro. A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos e só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida do estado, o atendimento por aqui é VIP. Recebemos o seu projeto e, junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. A Casa do Serralheiro joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Itibá, Linhares,
São Mateus e agora em Vila Velha. Liga pra gente, vai, queremos te atender. 3226-8045. 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Valeu, Luísa. Vamos de previsão do tempo? Bora! Olha, segunda-feira, véspera de feriado, segue com tempo firme, sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva em todo o Espírito Santo, tá? E as temperaturas seguem em elevação. Bom que para muita gente hoje já é feriado, né? Muita Sextou. gente consegue emendar aí, ó, essa é a previsão do INCAPé, porque o Instituto Nacional de Meteorologia, a gente já fez um alerta aí diferente, um alerta de perigo potencial de chuva forte para 71 cidades do estado. Esse aviso vale até amanhã pela manhã. E o Clima Tempo afirma que há quase 70% de chance de chover hoje à noite na Grande Vitória. Tem aí, né, duas opções, então pode ficar com chuva mais fresquinho, mas tem também essa previsão de sol aí, bem Espírito Santo mesmo, né, para todos os gostos. Tomara que seja só para refrescar. Tomara o povo pegar praia também, aproveitar, né? E no retorno do TN1, você confere os gols da rodada. A gente já volta. Estamos de volta, 12h47, chegando os gols da rodada, do Brasileirão, da última rodada, na verdade. Verdade. E, poxa vida, hein? Botafogo, Bruna. Pois tem aquela música, é. poxa vida, uou, mas sem o uou teve pro Botafogo, Sem né? o uou, não rolou não, tá 3-0 demais, Muito. né? Ainda bem que já encerrou, né? Já Última encerrou. rodada, agora recuperar aí as forças, mas em compensação, São Paulo goleou o Goiás, tá? Vamos ver. Atlético Paranaense Botafogo. O Furacão abriu o placar logo no começo da segunda etapa. Eric subiu sozinho para cabecear, raspou e a bola pegou em Adrielson antes de estufar a rede. Aos 16 minutos, Vitor Roque ficou livre para tocar por baixo do goleiro. E aos 48, Eric acertou um lindo chute no ângulo esquerdo de Lucas. Final, Atlético Paranaense 3, Botafogo 0. Corinthians e Atlético Mineiro. No final da primeira etapa, pênalti para o Atlético. Eduardo Vargas caminha até a bola com frieza, desloca Cássio e manda na costura da rede. E fica assim, Atlético Mineiro 1, Corinthians 0. Goiás e São Paulo. Aos 20, Juliano abre o placar. Ele cabeceia com os pés no chão e manda no cantinho do gol. Aos 26 da segunda etapa, Luciano bate de canhota no contrapé de Tadeu. E Marcos Guilherme faz o terceiro. Já no fim da segunda etapa, Juan amplia a goleada. Final, São Paulo 4, Goiás 0. Maravilha, maravilha. Vamos falar agora das cartinhas de Natal? Ai, bora. Olha, mais de 6.000 cartinhas cheias de esperança. E você aí de casa pode adotar uma delas e deixar o Natal das crianças mais feliz. É a campanha dos Correios, né, gente, que já é uma tradição. E as cartinhas já estão disponíveis no Shopping Vitória. Luciano Rosetti já está na área. E aí, meu amigo, você já adotou uma cartinha por aí? Pois é, minha amiga. Até agora não, mas eu vou mostrar para vocês aqui algumas das cartinhas que estão disponibilizadas para adoção. Estão aqui nessa estante aqui, claro, são mais de 6.000, né? Não tá tudo aqui não. Só algumas pra gente mostrar. Tem criancinha que faz desenho, que escreve mensagem. E aqui na parte de cima da estante, o Bruno tá mostrando aqui agora pra gente, ó, alguns presentes que estão aí, ó, prontinhos para serem entregues, doados para as crianças que precisam. Vamos bater um papo aqui com a Juliana, que coordena a ação. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Como é que esse Papai Noel dos Correios, né, como mostra aqui sua camisa, funciona? Como é que esse programa funciona? Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente recebe cartinhas de crianças de escolas públicas de todo o Espírito Santo. As cartinhas, as crianças passam por um processo educativo em sala de aula que também envolve a questão dos valores, os bons valores sociais, que o Papai Noel sempre diz, né? Bondade, respeito, obediência a papai e mamãe, respeito aos coleguinhas em sala de aula. E depois disso, as crianças escrevem as cartinhas e enviam pra gente, para os Correios. E os Correios estão disponibilizando mais de 6.000 cartinhas em todo o Espírito Santo. Convidamos vocês a participarem dessa corrente de solidariedade e adotar uma cartinha. Agora, só lembrando que as cartinhas agora estão no processo de adoção. Quem quiser escrever, não tem mais tempo, né? Já está tudo escrito.
Isso, exatamente, né? Os Correios têm parcerias com as secretarias de educação e as cartinhas já foram escritas por crianças que estão estudando em escolas públicas localizadas em região de vulnerabilidade social. A gente dá essa garantia para todas as pessoas que querem participar, que são crianças que realmente precisam de ajuda social. Tem alguns presentes aqui também que já estão prontinhos, a gente mostrou agora no início do Vivo e vou mostrar mais uma vez, ó, já tem presente prontinho para ser entregue aqui, né? Sim, a gente está fazendo o processo de adoção de cartas e também de recebimento de presentes. Né? Começou no dia 10 e vai até o dia 2 de dezembro para adotar carta e entregar os presentes. Pode ser aqui nessa loja, essa loja voluntária no Shopping Vitória, ou em uma das agências dos Correios participantes. E também vocês podem adotar online, blognoel.correios.com.br. Tem cartinhas à disposição também para aquela pessoa que não quer sair de casa para adotar, mas aí tem que vir trazer o presente, não pode perder o prazo. Claro, né? Só para lembrar aqui, ó, mais uma informação, no ano passado, 2021, mais de 150 mil cartinhas foram adotadas no país inteiro. Juliana, obrigado, viu? Obrigada a vocês. Muito obrigada e fica o convite para que todo mundo participe dessa campanha de solidariedade. É isso aí, volto com vocês, Bruna e George. Que bom, né? Adotar uma cartinha, né? Deixar aí o Natal da criançada mais feliz, mais alegre. Nosso Natal aí pós-pandemia. A gente ainda vive a pandemia, mas é o Natal aí, né? O primeiro Natal que a gente vai conseguir se reunir novamente, né? E as cartinhas tá aí, é um meio da gente deixar a criançada mais feliz, trazer mais alegria aí para esse Natal. Fundamental a sua ajuda aí de casa, hein? Valeu, Luciano. Obrigada pelas informações, meu amigo. Olha só, agora você de casa vai embarcar com a gente em uma viagem muito especial, uma viagem para lá de doce. Você já pensou? Você pede um carro de aplicativo e no trajeto você consegue saborear aí uma pipoca gourmet, que delícia. Já tá aparecendo aqui, ó. Você sabe quem embarcou nessa história, gente? A nossa repórter Vanessa Calmon, que chegou aqui na redação encantada e decidiu compartilhar essa história com a gente, tá? Um casal batalhador que saiu do Rio de Janeiro e chegou aqui no estado para recomeçar. Pelo barulhinho você já sabe o que vai sair por aqui, né? Pipoca! Mas não é qualquer pipoca não, tá? É a pipoca gourmet da Tani. Eu acredito que seja o método americano que faz toda a diferença na pipoca, porque mantém a pipoca mais crocante, ela pega melhor o sabor do caramelo. Então, assim, realmente o método americano é o que há para deixar a pipoca gourmet perfeita. Oreo, Nutella, choconinho, morango, paçoca e é sabor que não acaba mais. A Lambuzeria faz a pipoca a gosto do cliente. Até as cores da pipoca você pode personalizar. Aliás, tá chegando a Copa, né? Olha aí, já tem até a pipoca nas cores do Brasil. Eu realmente tenho prazer em ver a pessoa pegar ali a minha pipoca, saborear, falar, caramba, eu nunca comi uma pipoca assim. Isso é muito bacana. E eu vejo isso no cliente. Então, assim, eu gosto de transmitir esse sabor e é um sonho que eu quero ver crescendo mais, se Deus quiser. Mais do que o xodó da Tani, a Lambuzeria representa um recomeço. Não só para ela, mas para a família toda. A Lambuzeria carioca nasceu no Rio de Janeiro, onde morava a Tani, o marido e as filhas. O lucro das pipocas era significativo, quase alcançava a renda principal da casa, que vinha da microempresa de transportes do Jefferson, marido dela. Tudo ia bem, até vir a pandemia. Em 2020, a empresa do Jefferson quebrou e a família se viu em uma encruzilhada. Largaram tudo no Rio para recomeçarem a vida do zero no Espírito Santo. Jefferson virou motorista de aplicativo. Eu tive a ideia de vender as coisas que eu tinha, de me desfazer aí dos bens que eu tinha, até da minha empresa ou da minha casa, para comprar um carro que a Uber, o aplicativo, atendesse o aplicativo, né? E foi isso que eu fiz. Eu comprei o carro para a gente, né, ter o recurso e estou até hoje aí rodando. Foi muito difícil. A gente passou por muita coisa e o que eu estou vivendo aqui hoje, assim, é algo que eu não me via vivendo mais, sabe? Assim, nossa, parece que acabou, mas eu não tinha mais esperança de vender pipoca. Depois de quase 2 anos sem fazer pipoca, a Tani decidiu continuar aquele sonho do Rio de Janeiro. Tem uns 7 meses que voltou com a Lambuzeria. Unindo o útil ao agradável, colocou as pipocas para o Jefferson vender no carro durante as corridas. Foi um conjunto que a gente
resolveu fazer que deu super certo. O pessoal do Uber fica encantado. Tem gente que briga com ele, fala que tá de dieta, que não pode comer. Mas no final das contas acaba levando a pipoca. A prova de que a divulgação da lambuzeria no carro de aplicativo do Jefferson dá certo é que comigo também foi assim. Há algumas semanas eu pedi uma corrida. Quem me atendeu foi o Jefferson. E logo que eu sentei aqui no banco de trás, ele já me ofereceu a pipoca gourmet. Eu fiz o quê? Comprei. A maioria das vezes a pessoa se interessa. O que é isso? Nossa, pipoca gourmet. Eu saio em média umas 10, 12 pipoca e eu vendo a metade. Além da divulgação no carro, o Tani vende também para eventos, por encomenda e no próprio condomínio em que mora em Vila Velha. O casal de raízes cariocas amoleceu o coração em terras capixabas. Estado que abriu as janelas quando as portas já estavam todas fechadas. A lambuzeria ainda está engatinhando, mas a Tani tem planos muito promissores para o futuro. Eu quero ver a lambuzeria na boca do povo. A gente quer fazer evento, buscando parceria com cerimoniais, porque assim, festinha de criança e pipoca são duas coisas que parecem nasceram juntas, né? O que mais pesa pra gente é deixar a família lá e não ver com frequência. Mais que rápido que passa na nossa cabeça de voltar, pesa muito a qualidade de vida que a gente tem aqui. Ai, que delícia, eu provei, é realmente uma delícia, tá? Você provou, muito Bruna? Você bom. comeu tudo sozinha, Bruna? Não, eu peguei só uma. Vanessinha chegou aqui fazendo a maior propaganda, tem que provar, né? A Vanessinha ficou com tudo, delícia, né? Tá? Olha só, essa história é muito bacana, a gente deseja aí todo sucesso para esse casal. Entra lá no Instagram deles para você encomendar a sua pipoca, já tá aparecendo aí na tela, é o @lambuzeria_, @lambuzeria_. E para quem mora em Vila Velha também, eles ficam com um carrinho lindo, super bacana, ali na pracinha de Coqueiral de Itaparica. Então, vale a pena para quem passa por lá. Pracinha de Coqueiral, tá? Pracinha de Coqueiral. Quem passa por lá, né, vale a pena para conhecer o trabalho deles. Ó, já tô olhando aqui o Instagram dele, gente, @lambuzeria_. Tem, ó, Nutella, já falou ali também, tem Diório. Parece, sabe o quê? Parece uma pipoca, um docinho de pipoca. Parece. E é realmente, vale como uma sobremesa para você comer até depois do almoço, assim. É uma maravilha, docinho perfeito, gente. Delicioso, vale a pena. gente. Segue aí, vamos pedir, fazer mais sucesso ainda. Isso aí. Tá na hora de encerrar o TN1. Acabou. Beijo enorme, boa semana pra gente. Valeu, gente. Até amanhã, feriado, hein? Tchau.